Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas reações químicas que são mais complexas de balancear, em alguns casos onde a regra do macho não é possível de ser usada. Então vamos ver aqui a primeira reação. Nós temos N2H4 mais N2O4, que resulta em N2 mais H2O. Seguindo a regra do macho, eu teria que balancear primeiro o nitrogênio, porque ele é um ametal, já que nós não temos outros metais aqui. Considerando que aqui eu tenho dois hidrogênios e aqui dois hidrogênios, aqui eu teria que colocar o número 2, correto? 2 vezes 2, 4 nitrogênios. Para balancear o oxigênio, aqui eu tenho 4 oxigênios e eu teria que colocar um 4 aqui na frente da molécula de água. No entanto, quando eu coloco esse 4 aqui na frente, 4 vezes 2 hidrogênios que tem aqui dão 8. E aí eu não consigo balancear o hidrogênio, porque aqui, se eu colocar o número 2, eu vou desbalancear o nitrogênio novamente. Então, qual que é a melhor opção? Em vez de balancear primeiro o nitrogênio, porque o nitrogênio aparece em duas moléculas diferentes no reagente, eu começo o balanceamento balanceando inicialmente pelo oxigênio. Como eu tenho aqui 4 oxigênios, eu vou colocar aqui um 4 na frente do H2O. Lembrando que este 4 vem dos 4 oxigênios. Na sequência, eu vou fazer o balanceamento do hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, vezes 4, 8. Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Para que eu tenha 8, qual o número que eu preciso usar para multiplicar, para chegar no número 8? Multiplicar por 2. Então, esse 2 aqui, ó, do índice do hidrogênio, ele vai para o outro lado da reação química, aonde eu tenho uma molécula com hidrogênio. Agora sim eu vou conseguir balancear o nitrogênio. 2 vezes 2, 4. Com mais 2 nitrogênios dessa molécula, 6. A molécula que está no produto tem 2 nitrogênios. Então, para que eu consiga ter 6 nitrogênios, eu preciso multiplicar essa molécula por 3. E dessa forma, eu consigo fazer o balanceamento. Já no segundo caso, eu tenho a molécula com o íon PO4, que é este íon aqui. Repare que o íon PO4, ele aparece dos dois lados da reação, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Dessa forma, eu posso utilizar esse íon como se fosse um único átomo. Então, eu vou começar o balanceamento da minha reação pelo PO4. Repare que aqui eu tenho um íon PO4 e aqui no produto eu tenho 2 íons PO4. Aqui é um parêntese e o número 2. Então, para equilibrar o PO4 dos dois lados, eu pego esse índice e coloco do outro lado da reação química onde o PO4 está. Então, eu tenho 2 PO4. Daí em diante, já posso voltar para a regra do macho. Então, pela regra do macho, primeiro eu teria que balancear os metais, correto? O metal que nós temos aqui é o Ca, que é o cálcio. O cálcio, ele tem um índice igual a 3. Então, eu vou pegar esse índice e colocar do outro lado da reação, aonde eu tenho cálcio. 3 óxidos de cálcio. E agora, eu vou contar quantos hidrogênios eu tenho. Eu tenho um hidrogênio no lado dos reagentes, nessa molécula aqui, que é um ácido, que é o ácido fosfórico. Eu tenho 3, que é o índice, vezes 2, que é o número molecular. Então, eu tenho 6. Aqui eu tenho a molécula de água. Por qual número eu multiplico 2 para ter 6 no final? Número 3. E dessa forma, a minha reação vai estar balanceada. Vamos ver agora a reação seguinte. Eu tenho SO2 mais NaOH, que dá Na2SO3 mais H2O. Repare aqui que eu tenho um daqueles íons que eu mostrei para vocês que podem ser usados nas reações químicas, que é o íon OH. No entanto, ele não aparece do outro lado, então ele se desfaz. Eu não posso utilizá-lo no balanceamento como se fosse um único átomo. Nós temos aqui também o íon SO3, mas ele aparece também somente nos produtos, ele não aparece aqui nos reagentes. Então, esse SO2, ele se transforma em SO3. Então, eu não posso
utilizar também esse íon como um único átomo. Nós não temos aqui moléculas do mesmo lado da reação química que apresentam o mesmo íon ou o mesmo átomo. Então, nós vamos balancear normalmente essa reação usando a regra do macho. Então, eu tenho um S do lado do reagente, um S do lado do produto. Eu tenho um Na do lado do reagente, 2 Na do lado do produto. Então, eu preciso aumentar a quantidade de Na, que é o sódio. Então, eu vou pegar esse Na e vou multiplicar aqui por 2, correto? Bom, agora eu preciso balancear os hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, porque eu tenho 2 moléculas dessa aqui por completo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios também. Agora, vamos contar os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios que estão nessa molécula. 2 oxigênios dessas 2 moléculas dão 4. Aqui eu tenho 3 oxigênios que estão nessa molécula e um oxigênio que está na molécula de água. Então, dessa forma, a reação ficou balanceada. Por último, vamos balancear a quarta reação. Tem BaO4, que é óxido de bário, HNO3, que resulta em BaNO3, 2, mais H2O2, que é a água oxigenada, mais O2, que é o oxigênio. Repare que aqui nós temos o íon NO3 se repetindo dos dois lados da reação química. Então, isso significa que eu posso tratá-lo como se fosse uma única unidade, um único átomo. Então, vamos começar nosso balanceamento pelo íon NO3. O íon NO3 tem um índice igual a 2. Como eu tenho somente um NO3 do lado dos reagentes, eu vou pegar esse índice e repeti-lo aqui na frente da molécula que tem o NO3. E agora, nós seguimos o balanceamento seguindo a regra do macho. Então, primeiro, nós vamos para os metais, que é o Ba. Eu tenho um Ba do lado do reagente, um Ba do lado do produto. Vamos conferir os ametais. Não temos um outro ametal. Vamos seguir agora para o hidrogênio. Temos 2 hidrogênios aqui, que vêm dessa molécula. São 2 moléculas. Nós temos uma molécula com os 2 hidrogênios. Então, está balanceado. E agora, nós vamos conferir os oxigênios. Lembre que eu não vou contar esse oxigênio aqui, porque eu já usei ele no íon, correto? Então, aqui eu tenho 4 oxigênios. Do outro lado da reação, eu tenho 2 oxigênios que estão nessa molécula e 2 oxigênios que estão na outra molécula. Então, eu tenho 4 oxigênios e dessa forma a reação está balanceada. Bom, eu espero que esse vídeo ajude você a compreender como balancear reações onde a regra do macho não funciona. Mas, antes de você trocar de estratégia de balanceamento, lembre-se, confira se o seu somatório está correto. É muito comum nós errarmos a soma dos átomos nas moléculas, porque às vezes nós esquecemos principalmente os átomos que aparecem repetidos de um mesmo lado da reação química, ok?